coisa daqui. Cortar ou quebrar galhos para fazer bancos, mesas, ou ainda pegar plantas para levar de lembrança para casa. Isso é um crime. Essas bromélias são lindas, não? Agora eu fico pensando, imagine só se cada visitante que viesse aqui levasse uma planta embora. Não sobraria nenhuma. Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, Pantanal, Caatinga, Zona Costeira. Você sabia que o Brasil abriga 17% das florestas nativas do planeta? Pois é, e temos também a fauna e a flora mais ricas do mundo. Precisamos proteger esse nosso patrimônio. Quem retira flores e plantas silvestres dos parques está ajudando a destruir essa nossa riqueza. E ainda não entendeu que o mais legal é observar a flor em seu ambiente natural, com tudo que está ao redor dela. E quando a gente consegue ver um animal, então, é o maior barato. A gente não pode se aproximar do bicho, a gente tem que fazer silêncio e não se aproximar, para não assustar o bicho. Né? Se ele fugir, às vezes ele foge, tudo bem, mas às vezes ele não vai querer fugir. Porque ele está querendo proteger o ninho, ou a toca, então os filhotes. A gente não pode nunca esquecer que na mata nós somos visita. Mas os animais, eles vivem aqui. Tá certo, né? Aqui é o espaço deles, nós estamos na casa deles. Muitos animais silvestres podem transmitir doenças. Isso é uma outra coisa que eu não sabia. Por isso é melhor mesmo manter distância. Dar alimento aos animais, então, nem pensar. É um perigo. Pode fazer mal a eles. E pior, eles podem se acostumar com comida humana e passar a invadir acampamentos em busca de alimentos, danificando barracas e até atacando pessoas. Esses 2 dias no parque me fizeram entrar em perfeito equilíbrio com a natureza. Qualquer coisa que quebrasse essa harmonia incomodava. Quando os meninos ligaram o radinho de pilha, eu reclamei. O som da mata e da água correndo era muito mais agradável, enchia a gente de tranquilidade. E quando a Sueli ficou de camiseta rosa choque, então? A gente via a cor da camiseta dela à distância, destoava de tudo. Bem que o Tomás tinha nos aconselhado a usar apenas roupas neutras, mas eu achei que era exagero dele. Agora vejo que mais uma vez ele tinha razão. Não precisa correr, não. Calma. Vamos evitar de gritar na trilha, porque espanta os animais e incomoda outras pessoas que estejam na trilha. Tá bom. A gente sempre para descansar um pouco, você nunca vai ficar muito para trás. Desculpa, eu não sabia. O clima de cordialidade foi crescendo entre o nosso grupo. Todo mundo se ajudando, tomando cuidado para agir certo, sem agredir a natureza, sem assustar os animais. Eu aprendi tanta coisa nessa viagem. Estou de bem com a natureza. Estou de bem com a vida. E para futuros aventureiros interessados em desfrutar de ambientes naturais, tenho 3 ótimos conselhos. Não deixe nada a não ser pegadas. Não leve nada a não ser fotografias. Não mate nada a não ser o tempo. E boas aventuras. Ok. É um belo vídeo, educativo. Ele tem feito muito sucesso porque acaba orientando quem faz, não só jovens, evidente, quem faz montanhismo, quem vai para fazer excursão, como deve se comportar. O Adalberto está ali com o computador dele online, dando algumas informações sobre hoje, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Adalberto. Pois é, Ricardo, tem uma informação interessante aqui, que a Eletropaulo está fazendo a medição constante do consumo de energia em São Paulo. E ela constatou que o consumo residencial de energia ao meio-dia de hoje caiu 16,89% em relação ao dia 8 de maio. E na comparação com a terça-feira passada, a queda foi de quase 7%. E ontem, no horário de pico, às 19 horas, a redução chegou a 22%.
Ou seja, a sociedade está reagindo a esse desafio do consumo de energia, da demanda energética, muito mais por vontade própria do que por pressões de governo. Como é que vocês veem esse movimento social quase que espontâneo em resolver um problema que é coletivo? No Acatu, a gente tem feito uma campanha de consumo consciente de energia elétrica e recebendo as contribuições das pessoas no site, que é o acatu.net, fica muito claro, muito patente, inclusive tem uma enquete, por que o brasileiro está economizando, se é por solidariedade ao país ou porque vai pagar a sobretaxa. Por quê, hein? Então, está muito claro que é por questão da solidariedade, acho que chega a 60%, 70%. Vocês estão fazendo? A gente está fazendo essa enquete. Aonde, hein? No acatu.net. Legal. E, além disso, tem feito outras, assim, todas as políticas que foram colocadas no site antes da questão da crise, que já estava sendo trabalhada a questão do consumo de energia, mesmo antes da possibilidade discutida pela ANAEL e tudo mais, as pessoas já tinham bastante reciprocidade, tanto em relação à energia quanto em relação à água, que é aquilo que atinge o cotidiano delas, né? Fabiola, quer falar? Só comentar, eu acho interessante um dado como esse, que 70%, mas de qualquer forma já é um público seleto, que vai atrás de um site como esse, que trata da questão do consumo consciente, consumo responsável, consumo ético. Mas o que a gente vê na grande maioria, e eu acho que esse momento dessa crise, ele pode servir muito para isso, para provocar mesmo essa reflexão. Porque, infelizmente, pelo menos o que eu tenho acesso, se eu saio 2 passinhos dos grupos de ambientalistas com os quais eu convivo e vou conversar com alguém na padaria, na esquina ou qualquer coisa, a resposta que eu tenho ela é muito mais por uma questão financeira, a resposta que eu tenho é uma crítica pessoal, por que eu tenho que estar economizando luz, se a culpa é do governo, se a culpa é de Deus, se a culpa, enfim, é de qualquer outra pessoa que não a sua própria. Concordo, o governo tem uma boa parcela de culpa, indústria, enfim, todos os setores têm a sua parcela de culpa, mas é um problema comum. Então, acho que se a gente aproveitar esse momento da crise energética para estar discutindo mesmo essa questão da cidadania planetária, vamos passar a adotar atitudes pensando no todo e em mim mesmo, consequentemente, eu acho que aí sim é uma grande oportunidade. Mas, infelizmente, não é o que você vê hoje, especificamente nessa questão da energia. Talvez, a partir daqui, a gente possa, quando vier a crise da água daqui a um tempinho, a gente possa ter uma outra postura. Existe também um outro... O pessoal esqueceu, né? Tem uma outra questão também, que é pano de fundo para isso tudo que a gente está falando, que é muito importante e a gente não pode esquecer de forma alguma, que é a questão social, né? A gente tem desigualdade social, sim. Essa desigualdade social, enquanto tiver desigualdade social, não tem preservação da natureza. Eu não acredito que a gente deva exigir, né, que é possível a gente exigir que pessoas que não têm um mínimo de educação, um mínimo de condições de vida, de esclarecimento sobre diversas coisas fundamentais hoje em dia para a gente conseguir viver em sociedade, exigir que elas se adaptem a uma forma que a gente está pensando, né? Nós, elite, que temos a possibilidade de estar discutindo usando a internet e tal. Então, acho fundamental a gente... E parece que isso é esquecido, assim, né? A questão social. Parece que vamos falar do meio ambiente, natureza e tal, mas tem uma sociedade dentro desse ambiente e é essa sociedade, enquanto sociedade, que vai decidir, vai escolher qual que é o caminho. E esse caminho não é só preservar ou não preservar. Tem muitas outras questões envolvidas. E por isso que hoje em dia a gente não consegue falar sobre cultura, falar sobre meio ambiente, falar sobre educação, sem chegar uma coisa na outra. E política, principalmente, né? E tem uma coisa também que ao mesmo tempo que a gente está aqui, sociedade civil, se mobilizando para melhorar a questão, internacionalmente o poder que está aí forte no mundo hoje vai na direção contrária mesmo, né? Os Estados Unidos não assinou o protocolo de Kyoto, isso é um absurdo, né? Isso vai destruir muito mais a natureza do que conta muito mais para o lado negativo do que tudo que a gente está fazendo agora, assim, de imediato, né? Enfim, só para a gente não se iludir também, né? Isso que a gente faz é super importante, só que a gente também tem que ter uma visão política e social. Existe. A doutora Maria Isabel, do escritório Marcondes, ela escreveu um e-mail aqui, mandou um e-mail muito legal, dizendo assim, ó: pessoas, é demais esse grupo são vocês, viu? Parabéns pela genialíssima ideia e pela genialíssima turma. Bom demais a gente saber que o planeta tem solução, porque se esses jovens são a amostra dos adultos daqui a pouco, confesso que me sinto até mais forte para continuar nessa luta. E cala a boca, já morreu mesmo. E ela assina Bebel. Existe, cala a boca, já morreu mesmo, tá certo? Mas vamos supor
que eu sei que vocês não fazem mais isso, né? Vocês não atuam diretamente com as pessoas e tal. Depois eu quero saber outra coisa de vocês. Vou perguntar ali para a Isis. Tá? Aí, Isis, se você tivesse que me convencer a mudar determinado comportamento, eu volto a dizer, isso não é, eu sei que não é, nós vamos fazer aqui um teatro, tá? Um dramazinho. Se você tivesse que me convencer sobre determinado tema ambiental, como é que você agiria? Como é que você atuaria? Eu tenho aqui umas pilhas, você pediu uma pilha? Eu pedi uma pilha. Passa para ela ali, Júlia, entrega para ela, por favor. É a minha ajudante, a Júlia. Obrigada. É a minha filha. Volta para cá, Ju. Então, a pilha. Queria saber o que você faz com uma pilha depois que você usa. Você está lá joga no lixo, ouvindo né? teu Walkman e tal, Certo. qualquer coisa. O que você faz com essa pilha? Eu jogo no lixo. Joga no lixo normal? É. E o lixo depois passa o caminhão e vai pro lixão? Não é assim? Tá. Eu queria... O que eu vou te falar é o seguinte. Essa pilha, por mais que não pareça, por mais que ela já tenha... vamos dizer assim, ela te dê um benefício de você poder escutar teu som ou fazer qualquer outro tipo de coisa, ela pode prejudicar em muito a tua saúde e a saúde de muitas outras gerações que vão vir por aí. No quê? No quê? Se eu jogar essa pilha no lixo, ela vai... uma pilha, quando tá no sol, é só você ver. Se você deixa um brinquedo e o sol fica direto, ou então o Walkman mesmo, enferruja, gruda e fala, não encosta quando acontece isso. A pilha tem substâncias muito perigosas, né? Substâncias podem trazer diversas doenças, além, não só se eu entrar em contato lá com mercúrio, com as substâncias dela direto, se eu jogar ela na terra e enterrar direto, ela vai acabar prejudicando até o lençol freático. Até a água que você bebe, que eu bebo, que todo mundo aqui bebe vai ser prejudicada. Será que você tem o direito de estragar a água que eu bebo e prejudicar a minha vida? Menina, cala a boca. Cala a boca, já morreu. Dudu, muito bem, acho que é super legal. Vocês... Alternativa, ela tem que falar qual que é a alternativa. Tem que falar a alternativa, vai, fala. Tá certo, no ano passado foi aprovada uma lei que obriga os fabricantes das pilhas a recolherem essas pilhas e fazerem alguma coisa com elas sem ser jogar no lixo. Então, existem alguns postos de recolhimento, são poucos, inclusive, quem souber, mande pra gente aí, porque é bom divulgar, porque eu, pelo menos, conheço, acho que e nunca fui. Por enquanto, eu estou guardando as pilhas num pote de maionese, aquele de vidro, num vidro de maionese, para não entrar em contato com o sol nem nada. E assim que eu entrar em contato com o fabricante, assim que eu mandar essa pilha para o fabricante, ele vai ou mandar para o processo de, de reciclagem da pilha, ou se ele achar muito caro isso por enquanto, vai fazer que nem algumas indústrias que estão mandando para a França, enterrando. Vou te dar uma boa notícia. Essa questão das pilhas, que foi uma solução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, manda sim jogar no lixo. Entendeu? Tanto que na embalagem em si, fala tá aqui, que ela já tem mesmo. Fabricado, papel reciclado e tal, e autoriza, vamos dizer assim, jogar no lixo comum. Infelizmente isso acontece. Mas é uma decisão oficial, quer dizer, acho que um novo passo, são mais de 1 bilhão de pilhas que são jogadas no lixo. Porque hoje elas são feitas de um material protetor, assim diz pelo menos a decisão, a solução do CONAMA, de que ele, em tese, não polui. Eu, pessoalmente, não concordo muito com isso, entendeu? Mas ela, em tese, não polui. Então, tem uma decisão oficial de que você pode, sim, jogar no lixo. Ou seja, vamos dizer, Ricardo, infelizmente. vamos continuar tendo uma relação mágica com o lixo, né? Você põe eu um tive uma saquinho certa... na porta de casa e ele desaparece. Eu tive uma informação que os fabricantes eles receberam a sugestão, ou vocês diminuem o número a carga de potência da pilha, ou vocês recolhem e reciclam. E eles optaram de diminuir ao invés de recolher. Sem dúvida. Mas eu acho interessante colocar que, ao passo também que essa resolução do CONAMA ela tenha saído, após um forte lobby, inclusive, da indústria de pilha, tem uma outra Câmara Técnica do CONAMA que está discutindo a responsabilidade pós-consumo das empresas, aí não só em relação a pilhas e baterias. Pilhas e baterias é uma Câmara Técnica, mas sim em relação às embalagens e também acabando, abrangendo a questão das pilhas. Então, é interessante até, muito no que ele colocou, a atuação ambiental é muito uma atuação política também. Então, que nós, sociedade civil organizada, entre outras pessoas que se interessem, realmente peguem essa luta, questionem, critiquem, conversem com as empresas, aproveitem os canais de comunicação que você tem e pressionem para que a empresa e a indústria também passe a tomar conta de algumas responsabilidades que ela tem, enquanto um setor da sociedade. Então, acho que é bem interessante estar colocando isso para que haja mesmo mais mecanismos de pressão e mais mecanismos de cobrança da nossa parte para que esse tipo de resolução, não só essas que as pilhas podem voltar a ser jogadas para fora, porque se reduz a camada, mas que outras que responsabilizam pós-consumo
não só esses resíduos, também as embalagens, que elas possam também vingar. Isso, já que os meios de comunicação oficiais não fazem, a gente que está no meio de comunicação alternativos, a gente tem esse dever de fazer. Eu pus o microfone para as meninas, só as meninas falam, mas tudo bem, vai lá, pode falar. Rapidinho, referente ao que ele falou, da impressão de que a gente vai colocar uma coisa no lixo e vai sumir. E isso ligou aqui de um projeto que está havendo em Perus, que é uma região afastada de São Paulo, mas faz parte de São Paulo, que lá tem um lixão há 15 anos e tem uma empresa que está querendo criar um outro lixão agora, pertinho, e eles estão com um movimento que chama Lixão Nunca Mais. A comunidade está toda se mobilizando, até passou esses dias no jornal, bateram no pessoal, entendeu? Eles estão lutando para não ter lixão, mas Quem bateu? A polícia. Tem que bater, tem nome, né? vamos dar os nomes. E é muito assim, eu queria ressaltar porque a comunidade está lutando, mas a nossa maior dificuldade, eu tive que me afastar desse projeto por causa de outros problemas, mas a nossa maior dificuldade de conscientização é porque a empresa que está querendo fazer o lixão, eles estão vindo com uma proposta de aliança com a prefeitura. Então, eles estão enganando mesmo o povo. Eles chegam, o pessoal, e oferecem um relógio para você assinar um abaixo-assinado para aceitar o lixão. Eles estão falando que se você assinar, se você concordar, a empresa vai fazer viaduto, vai asfaltar a rua, vai melhorar um monte de coisas, né? Dá uma ilusão para o pessoal vai lá e assina. Mas não vê o outro lado, como vai ser prejudicial, entendeu? Ricardo, eu só queria lembrar, quem puder ajudar o movimento de Perus, que tiver de olho O que aberto... tem que fazer? Tem que ligar... Bom... Pode falar. Eu não sei. Não faz mal. Olha, daqui um pouco... Não, você pode fazer o seguinte, pode ligar para o Instituto Paulo Freire, é o que eu Gustavo. pensei. Isso, para falar com o Gustavo. Então, Qual é o número, você vou sabe? falar o número. É 3021... Devagarzinho. 3021 5589. Falar com o Gustavo, que é do Núcleo Ambiental do Instituto Paulo Freire. E ele está ligado com o projeto lá em Perus. Tá, pois não, Ricardo. Não, dá licença, eu só queria fazer um comentário, porque lixão é ilegal, né? Então, se a prefeitura está fazendo alguma relação, então provavelmente deve ser um aterro sanitário, né? É isso, então, né? Porque às vezes existe essa confusão, né? Aterro e lixão. Né? Lixão, alguém vai jogando ali, começa e aí... Obrigada, é verdade. O nome é lixão, o pessoal está usando lixão, mas chama de lixão. O povo saber exatamente. Mas como eles superfaturam, geralmente eles sempre superfaturam a obra, o seu aterro acaba virando um lixão mesmo, assim. Aí para pôr um certo tipo de plástico para proteger o solo, eles põem um bem mais barato, é para ter uma camada de terra, eles põem meia, é para ter... Mas isso aí é uma acusação muito séria, hein? Eu acho que você está fazendo uma acusação séria. Eu acho que a gente, nas acusações... Tem coisa muito mais séria que acontece, esse que é o problema. Tudo bem, eu acho que eu não estou criticando, eu estou dizendo que você está fazendo uma acusação séria e que tem que ir avante nessas acusações. Com certeza. Certo? Porque a credibilidade da gente que teve chance de estudar, que tem acesso a uma televisão, tem acesso aos jornais, a nossa obrigação é levar avante esse tipo de coisa. Tá certo? Se a gente teve acesso de alguma forma, não só a gente isso, tem como que devolver. fiscalizar, né, Ricardo? Porque fiscalizar. se ele tem um conhecimento técnico de como deve ser feito o aterro sanitário, ele pode estar fiscalizando junto com a sociedade. Então, talvez a discussão porque uma das dificuldades da sociedade é não ter o conhecimento técnico dos processos. A visão dos resultados ruins é muito grande, porque já há 15 anos tem um lixão lá. Se você for nos bairros próximos, você atravessa a rua do lixão, tem favela. E se você for nessa favela, você vai ver um monte de gente que tem problema de respiratório, que tem criança com muita doença que é por causa disso, entendeu? Então não adianta vir falar aí, não vai ser prejudicial. O pessoal sabe que é. Eles estão vivendo isso há 15 anos. Então a gente fala, agora desativou, eles estão desativando. Mas vamos fazer outro. Pô, mas mesmo lugar, é muito chato. Talvez uma ideia seja, porque esse tipo de informação que você passa lá de Perus, num canto da cidade, talvez lá na Zona Leste, do outro lado da cidade, tenha alguma coisa parecida acontecendo. Imagine por esse país afora. Não sei se existe hoje um site, se não existe, está na hora de criar, um site onde a gente consegue dirigir essas informações, dirigir essas experiências para que outras pessoas tenham acesso a isso, para que a caminhada seja encurtada, Isso por conta do esforço já feito. Tem site que fala sobre essa questão do lixo, né? Não, mas eu digo um site que possa reunir, vamos chamar de simples reclamações, não, de reunir essas reivindicações e principalmente as experiências exitosas. E que não deram certo, é no erro que a gente aprende. Tem sites, tem o Reclamar Adianta, Reclamar Adianta, que tem um trabalho... Como é que é o site? Reclamar Adianta... Tudo junto, né? Tá.
E tem o próprio... Acho que não sei se tem site no Kairos, né? Não, mas tem o site que no caso a gente participa, que é o www.alerta.org.br. Alerta. Alerta, que é de uma ONG Alerta também, uma pessoa que trabalha. A gente está, do próprio Acatu.net, tem um espaço cultural para isso, que também é para questionar a empresa. Então, por exemplo, a empresa que está fazendo isso em Perus pode ser questionada. E Perus, eu moro em Pirituba também. Assim, e Perus é um caso muito clássico, porque na década de 80 teve um problema com cimento, que as pessoas tiveram um problema. Eu lembro disso. Eu era repórter da Folha. Foi o cemitério, foi o cemitério da ditadura, né, dentro de São Paulo, e tem a questão do lixão. Nós somos assim, eu moro perto de lá, né? Nós somos constantemente esquecidos e só somos lembrados quando é para jogar o lixo. É muito afastado. É bem assim. Mas é São Paulo. Mas é São Paulo. É São Paulo, é São Paulo. Queria só falar uma coisa. Sabe por que estão construindo esse outro lixão lá em Perus? E aonde? Não, esse lixão em Perus, que eles estão com esse projeto. Não. Porque acabou os lixões. Não tem mais para onde levar o lixo. Em 3 anos, acabou, não tem mais para onde levar o lixo. Rio de Janeiro está com esse mesmo problema. Rio de Janeiro também está em processo de desativar já. Agora, eu acho que é muito legal essa coisa da juventude atuar, mas será que isso não é fogo de palha, não, hein, Edu? Para mim, você está perguntando? Por que não? Bom, fogo de palha, a juventude é uma época da vida que a gente está sempre experimentando coisa nova. Né? Então é fácil a gente mudar de ideia e também acho que seria crueldade na juventude a gente se fixar em alguma coisa. Agora, tem coisa que não é de momento, tem coisa que você pode estar vivendo vários momentos com a mesma coisa. Né? Uma delas é uma causa, e a causa ambiental é mais do que uma causa utópica e ideológica, é uma causa do aqui e agora, do que a gente está vivendo, e além de uma necessidade e uma coisa que nos interessa, né? Tem que nos interessar, senão a gente não sobrevive. A causa ambiental é também, e isso é muito importante a gente ver, e o vídeo mostrou isso, é um grande prazer. Né? É muito bom a gente estar falando, vivendo a construção de outra relação com o meio ambiente. Isso é um grande prazer, e isso assim, é um prazer que se torna cada vez maior, porque cada vez mais... atuando na área ambiental, a gente conhece pessoas incríveis, a gente pode... Bom, aí tem esse exemplo do ecoturismo também, né, que Mas fala um pouquinho dessa atuação na área ambiental, de conhecer pessoas incríveis, são pessoas generosas, é um pouco... Não quero ficar idealizando ninguém, não quero ficar idealizando ninguém, mas não é idealizar, é uma realidade, velho, se é boa, por que não contar? É porque é um grande despertar, acho que a gente pode todo mundo falar disso, claro, que quando a gente começa a descobrir o que significa meio ambiente, o que significa uma outra relação com o mundo, a gente se contagia e é um círculo virtuoso, a gente não para de... É um prazer muito grande, né? Eu preciso falar uma coisa. Eu preciso falar uma coisa. A consciência é um caminho sem volta. A consciência é um caminho sem volta. Ela pode gerar culpa, eventualmente, pode gerar outros sentimentos, na medida em que a gente vá contra ela, mas se voltar a gente não volta, não dá para ir para trás. Eu preciso dizer uma coisa, que você falou que a juventude é fogo de palha, né? Será que não é? Eu vou fazer uma analogia um pouco inversa, assim. Vamos lá. Os grandes incêndios são feitos com fogo de palha. Começa com aquele foguinho assim, mas é o que vai... Sabe, é uma analogia inversa porque a gente não quer queimar ninguém, né? Mas a ideia é... Voltando um pouquinho naquela história da música, que o Dudu falou de diversão, eu não estou falando dos jovens, quando eu falo de jovens, não estou falando de idade, assim. São os jovens crianças, são os jovens velhos, são os jovens de verdade, de coração. Jovens há mais tempo. Eu sinto uma grande diferença nesse trabalho, assim, o quão de verdade as coisas funcionam, porque as pessoas podem economizar por causa do dinheiro, ou podem, sei lá, ou porque eu vi o que é feio, não vai fazer porque fica com vergonha, mas, por exemplo, quando você faz gostando, quando você faz uma música para aquilo, quando você faz... Pô, a gente aqui, eu duvido que a gente não vai se encontrar de novo, fazer muitas coisas juntos, sabe, gostando de fazer isso. Quando as pessoas... nisso aí. É claro. Quando as pessoas vêm, as pessoas se divertindo fazendo coisas, sabe? Olha que as pessoas estão fazendo... Isso é sensibilizar elas. Não é quando a gente faz a peça que a gente faz, não é o que a gente canta, o que a gente vê. As pessoas vendo a gente fazendo alguma coisa e gostando. Sabe? As pessoas se encantam com isso e vão atrás, assim. Eu vou fazer uma provocação pro Ricardo agora. Ricardo, algum de nós abandonou as lutas pela democracia e pelos direitos humanos? Não, é um pouco isso. E começou quando nós tínhamos a idade deles. É verdade, mas essa coisa do... Alguns sim, não, desculpa, alguns sim. Temos muitos exemplos. É muito interessante, porque eu sempre
no caso, só aceitando um pouco a provocação do Adalberto, quer dizer, eu que tive uma militância muito forte pelas liberdades na década de 60, 70, mais 70, eu me transformei em jornalista porque eu quis fazer isso. Eu ganhei um prêmio porque encontrei crianças desaparecidas pela América Latina, porque tirei um homem que estava preso no manicômio sem ser, era um preso político no manicômio, enfim. Era esse o nosso motivo de viver, de trabalhar, de ser profissional. É um pouco isso hoje que pega vocês e pega a gente. Quer dizer, eu há 4 anos, eu me meti nessa história de meio ambiente, não há, viu, Fabíola, quem me tire nisso. Isso aqui é uma realidade, isso aqui é um pouco isso. O Ricardo, que trabalha nisso há tantos anos, o Adalberto, a gente, hoje de manhã, pouco antes do programa ir para o ar, só um testemunho pessoal aqui com o Adalberto, dizia, Adalberto, vai um programa de televisão de 12 horas sobre o meio ambiente no ar, e a gente, há 2 anos atrás, ficava um olhando para o outro aqui, sem saber direito como fazer. O Adalberto, com muitas dificuldades, porque idealista como ele tem poucos, vendendo jornal, vendendo nada, entregando um jornal Terra América assim no braço dele, ele entregando em feira, tá certo? E de repente o assunto, o tema ambiental, começa a tomar conta, tá certo? Vem vocês e com esse fogo de palha assim, mas incendiando a gente, é fundamental, contagiando e incendiando, né? Então, olha, eu recebi aqui várias manifestações com a presença de vocês. Tem um do doutor Paraguaçu de Brasília. Eu conheço ele nasceu em Rondônia, na Amazônia, é um guerreiro, um ambientalista, ele dizendo aqui da emoção dele, dessa iniciativa do programa, e pelo grupo de jovens, que faz a gente acreditar que nós estamos verdadeiramente construindo o futuro. Esse doutor Paraguaçu é muito importante na luta ambiental, ele ocupa um cargo muito importante no governo federal em relação ao programa Pantanal. E quando eu vejo esse tipo de manifestação, como a da doutora Maria Isabel e outras que estão chegando, é que faz com que a gente caminhe nisso. Se não bastasse a minha filha Júlia aqui, para eu garantir o futuro dela, né? Você pegou num ponto que é muito, muito importante. Assim, a gente não está começando nada, a gente é continuidade. E a gente é fruto das lutas de vocês, assim. E se a gente não se reconhecer enquanto fruto, a gente se rebela à toa contra os nossos pais, né? E acho que o diálogo entre as gerações é fundamental para a gente conseguir ter claro que momento da história a gente está. Se a gente, juventude, não tiver claro que momento da história a gente está, da onde vem as tomar questões, agora, a partir do que já foi feito, a gente não vai conseguir olhar para o futuro. Com certeza. Né? E a gente precisa ter claro isso também na nossa linguagem. E isso é um empecilho hoje em dia grande, né, Isis? Com certeza. A maior dificuldade que eu vejo, assim, conversando com os meus amigos e tal, por que você não entra, por exemplo, no grupo de meio ambiente da minha escola? Não, tá. Mó chato esse negócio político, que saco, não entendo nada que eles falam. Sim, falam bem assim mesmo. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a conversar, sei lá, de jovem para jovem, numa linguagem que todo mundo entenda, mais pessoas vão entender por que a gente está nessa luta há tanto tempo e que eles são muito bem-vindos e precisam mesmo entrar nisso com a gente. Sem dúvida. A gente pode fazer uma propaganda rapidinho, então. Lógico, todas as propagandas. A gente está justamente nesse ponto, assim, que a gente, quando a gente sacou isso e lendo um livro sobre a história do movimento ambientalista no Brasil, da Teresa Urban, a gente teve uma ideia junto de criar uma série de encontros entre gerações diferentes, em que a gente entrevista, os jovens entrevistam adultos ativistas perguntando como é que foi a história do início do movimento ambientalista, do início da luta pela democracia. E produzam meios de produzam como eu posso dizer, produtos de comunicação para estar divulgando para os outros jovens muito numa legal. linguagem Ou seja, a gente conseguir colocar na linguagem do jovem uma percepção histórica do que a gente vive hoje, né? A gente está com o nome de projeto Buscando, que a gente está buscando conhecer, né? E aí a gente está buscando apoios, financiamento. São muito bem-vindos. Então, se alguém puder, entre em contato com a gente através do site www.sarau.org. Tem algum sarau.org. Sarau, movimento cultural, né? Que a gente tem a ver com a história do Sarau, da gente conseguir colocar pessoas se comunicando junto através da arte. E é nesse clima de espontaneidade, de integração que a gente quer juntar jovens e adultos ativistas para a gente conseguir se dialogar mais a fundo. Então, vocês mandam um e-mail para a gente. Eu queria falar rapidinho. Pois não, Luciano, pode falar. Acrescentando ao tema, assim, de
de fogo de palha. Eu acho que quanto mais a gente faz, mais a gente descobre que tem o que fazer, e não só ligado ao ambiental. Às vezes o ambiental é só a portinha, entendeu? Eu faço parte de outros projetos também, e eu comecei com essa ONG, estava até comentando com ela. Eu comecei nessa ONG, assim, tendo uma visão muito jogada do que era, né? Depois que eu comecei a incorporar e comecei a ver como é legal você trabalhar em outras coisas também, e isso mudou até meu objetivo de vida. Eu queria fazer uma faculdade e mudei já, então é só um exemplo. Como é que é? Da faculdade? Eu queria fazer publicidade, eu fiz processamento de dados, essas coisas. Agora eu quero fazer ciências sociais para continuar a nossa ONG. E tá noiva e vai casar, isso? Não tô noiva. Eu não tô noiva, gente. Não é noivado. E assim, é só para